Seguimos com outras notícias, porque Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da Vaza Jato, ele prestou depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília na tarde de hoje. De acordo com a defesa de Walter, ele apresentou cópia de uma conversa com assessores da deputada Carla Zambelli, que comprovaria o recebimento de R$40 mil da parlamentar. Segundo ele, Zambelli é mandante e financiadora da invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça de setembro a dezembro de 2022. O advogado do hacker disse que ainda não decidiu se ele ficará calado em seu depoimento na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, nesta quinta-feira. Walter Delgatti está preso desde o dia 2 de agosto. Vamos abrir essa rodada com o Thiago Pavinato. Sempre bom ter um jurista aqui na bancada. Pavi, qual o potencial desse depoimento de Walter Delgatti Neto? Quais podem ser as consequências para a deputada federal Carla Zambelli? Não, cabe lembrar, ele está preso de novo desde 2 de agosto, porque ele já foi preso no ano passado, ele estava em liberdade condicional, ele não podia, por exemplo, acessar a internet. Aí vai uma deputada federal e o contrata para prestar serviços de internet. Ou seja, a inteligência aí é uma coisa assim, eu fico paralisado quando eu penso na inteligência da Carla Zambelli. Estarrecido. Aí ele recebe pagamentos por Pix de assessores da parlamentar, tá? Nem para usar o bom e velho dinheiro vivo ela pensou. Muitas digitais, eu dando dicas, né? Aqui, eu dando dicas. Não, mas ela vai lá e faz um Pix. É claro que não tem nota fiscal nem recibo. Ele não vai falar, não passou um recibo assim, recebi tanto para invadir o sistema do CNJ. Seria infantil pensar que ele fosse passar um recibo. Mas a partir do momento em que ela, com o dinheiro do gabinete, porque é um dinheiro que sai da conta de um assessor que recebeu do gabinete e passa por Pix para ele, uma pessoa que não poderia ser contratada, né? A famosa triangulação. Exato. Uma pessoa que não poderia ser contratada por ordem da justiça, ela já se torna presumidamente culpada. Isso é a complicação. Porque se fosse uma pessoa que estivesse em liberdade, essa pessoa, ela teria mais uma etapa. Além de comprovar o pagamento, ela teria que, de algum meio, comprovar que ela pediu as coisas que ele está acusando a deputada de ter pedido. Mas ela contratou os serviços de alguém que não poderia contratar os serviços. Então, isso torna a situação dela absolutamente insustentável. E cabe lembrar aqui que a Carla Zambelli, com esse movimento, né, o segundo revólver da Carla Zambelli. E ela acabou também respingando mais um pouco na imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cabe salientar, não existe absolutamente nada nesta investigação do Walter Delgatti que ligue o Walter Delgatti ao presidente Jair Bolsonaro. Mas uma vez que a Carla Zambelli fez a genialidade de contratar alguém que ajudou a derrubar a Lava Jato e assim anular as condenações do atual presidente no âmbito daquelas investigações e assim trazê-lo de volta para o processo político eleitoral. É óbvio, me parece óbvio, que ele vai se aproveitar de qualquer momento de fala para tentar enredar nessa história o ex-presidente Jair Bolsonaro. A burrice não tem limite, meus caros. Não tem limite. E apesar de não existirem elementos fáticos que o liguem ao ex-presidente, ele já falou em seus depoimentos que ele foi com a Carla Zambelli até o Jair Bolsonaro, que teve determinadas conversas com o Jair Bolsonaro. Ou seja, com essa história, o Walter Delgatti, ele não só desde a Vaza Jato, ajudou a reverter todo o processo da luta contra a corrupção no Brasil, como ele também deixa agora a vida da direita formatada em 2018 muito mais complicada, tudo por conta da inteligência ilimitada da deputada Carla Zambelli. Pois é, José Maria Trindade,
Carla Zambelli, a deputada federal, se complica um pouco mais, pelo menos se levarmos em consideração as falas de depoimento de Walter Delgatti Júnior. Agora, muitos questionam, inclusive, né, Zé, o futuro dela como parlamentar. Pois é, olha só, a deputada Carla Zambelli, eu conheço ela há muito tempo, desde a fase de militância, as manifestações aqui. Eu me lembro quando ela se acorrentou a um dos pilares ali do Congresso Nacional, na época do impeachment, e eu ficava lá ao lado dela e de todo o processo. Ela é aliada de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu me lembro exatamente quando ela começou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, que era apenas um deputado. E o posicionamento da deputada Carla Zambelli sempre foi esse. Sempre foi de choque, sempre foi no sentido muito agressivo da política, e ela não se arrepende disso, não. Nós estivemos aí, eu exatamente na cobertura, conversando por longos períodos, ela dizendo que tinha que ser desse jeito, e ela não recua. Esse caso aí do Delgatti é estranho, porque ele, eu diria, Pavinato, de que não é o grande argumento da implosão da Lava Jato foi essa história do Delgatti conseguir, por meio ilícito, roubar provas, isso é roubo de provas, né? E não sei por que foram usadas. Não colocadas oficialmente no processo, porque o Zanin teve essa habilidade de não colocar as provas no processo, mas intencionalmente confundiu ou levou os ministros a pensarem naquele diálogo, ou seja, oficialmente não houve o uso das provas, mas de uma maneira oblíqua, né, se levou aos autos esse debate, né, o Delgatti. E a Carla, inclusive, questionou a Manuela Dávila por ter conversado com o Delgatti. Então ela deveria ter aprendido que esse tipo de coisa a gente deve manter distância. E ela não fez mais do que isso, ela levou para dentro do seio da política o Delgatti. Quando um deputado, e principalmente um deputado que tem mais de 1 milhão de votos, leva alguém a um presidente do partido, o presidente do partido tem que pelo menos receber, porque é assim a política. Um deputado leva, e ela levou a Valdemar Costa Neto exatamente o Delgatti. E depois ao então presidente da República, Jair Bolsonaro. O que aconteceu a partir daí é só repercussão. O ex-presidente e família estão sob um cerco pesado, um tiroteio nunca visto, e olhando ali a lupa. Qualquer coisa que possa parecer irregularidade será ampliado na lupa e será jogado como uma grande maldição, uma grande irregularidade para Bolsonaro e família. E isso aí é um prato cheio. O Delgatti é um sujeito à venda. Então, assim, pode-se esperar, sim, uma fala forte dele na CPI. Exatamente porque, nesse momento, o governo mudou e o Delgatti é um senhor exposto à venda. Então, é uma bomba atômica em se tratando aí de fake news, em se tratando de irregularidades. Acho que o crime não compensa e acho que ninguém deveria se aliar a um sujeito assim. Pois é, Mano, essa pauta está rendendo muito, inclusive no nosso chat, opiniões muito diferentes. Agora, várias pessoas levantando a possibilidade de Carla Zambelli ser caçada, inclusive. É muito provável, né? Porque alguém que usa dinheiro público para contratar um criminoso e confessa isso, porque vale lembrar, ela já veio a público dizer: contratei sim. Alguém que não poderia ser contratado por decisão judicial. Então, assim, tem a segunda parte da acusação, que é que a contratação, ela diz, a versão dela, é que ela contratou para fazer um serviço que qualquer sobrinho por R$50 faz, que é colocar uma vinculação entre rede social e sites. Coisa mais básica para qualquer um. Ela contratou um hacker, mais do que isso, o hacker da Vaza Jato, supostamente para esse tipo de serviço. Não, acrescenta aí, proibido pela justiça de usar a internet. Ou seja, a história não para de pé, porque você vai contratar para fazer um serviço básico um criminoso condenado pela justiça que está em liberdade condicional e proibido de usar a internet. Não faz nenhum sentido.
O que dá alguma credibilidade para a explicação que ele dá, que é: ela me contratou para invadir o CNJ, o que é um outro crime absurdo. Então, se isso não der cassação, o que é que vai dar? Quantos crimes precisam ser cometidos por um deputado para que configure motivo de perda de mandato no Brasil? Então, é muito provável que dê. Você sabe o que me revolta mais? Não é para invadir, é para passar trote no CNJ. Sabe que antigamente a gente ligava: oi, você trabalha com roupa? Não, você trabalha pelado? É para passar trote, era para soltar um mandado de prisão para o ministro Alexandre, assinado pelo próprio ministro, para passar trote. Onde que a gente vai chegar para passar trote? Gente, é inacreditável. Se essa história for a história do hacker, e tudo indica que porque nada justifica uma deputada contratar alguém proibido pela justiça de usar a internet, pedir para fazer uma coisa dessa, que coisa. E além disso, de fato, o sistema foi invadido, né? Então já é fato que o sistema foi invadido. É fato que a deputada contratou o hacker. E se era para ter contratado, devia ter contratado uma empresa que faz, porque ela precisava de nota. Ela precisa prestar conta do dinheiro do gabinete, Cristo. Mas isso respinga no PL e nos outros parlamentares de direita, Pavi? Tratando de Carla Zambelli, ele é um ventilador. É um vente Silva, sabe aquele de 1,92 m? Você joga lá, despeja o excremento e vai... É o vente Silva. Agora, eu diria que esse é o tipo de situação que a direita e as forças antipetistas brasileiras precisam olhar, colocar a mão na consciência e fazer uma autocrítica sobre o tipo de gente que cercou o último governo. Porque a deputada Carla Zambelli, que vale lembrar, protagonizou também aquele diálogo com o atual senador Sérgio Moro, prezada, não estou à venda, recebeu como resposta, sempre esteve no círculo do presidente. Mais do que isso, há a informação de que o Valdemar Costa Neto teve uma agenda com o hacker, a pedido da deputada, que o presidente Bolsonaro teria também tido uma agenda com o hacker a pedido da deputada. Ou seja, o tipo de equipe que é composta, os critérios de escolha de pessoas, a ponto de você ter alguém com o nível de inteligência da Carla Zambelli, com influência no governo, mostra que tem algo muito errado e que precisa de uma depuração, mano, no processo. Thelma Reis mandou uma mensagem para você. Calma, mano, ainda não tem nada provado. Deixa eu só pegar esse gancho do Mano, porque eu colocaria essa questão de uma outra forma, mano. Eu acho que o problema que nós temos hoje é um problema na política brasileira, tá? Quando você fala da direita, das pessoas que chegaram ao poder através da direita, essa crítica poderia ser rebatida da seguinte forma: olha para a esquerda brasileira e me diz se tem lá alguma coisa melhor do que a direita. Eu acho que a sua crítica vira uma crítica aos políticos, que é uma crítica, aliás, que está sendo feita no mundo inteiro, tá? Uma crítica a esses políticos que jogam um jogo entre eles com o qual a gente não tem nada a ver, tá? E eles fazem uma declaração que ninguém entende nada, eles fazem coisas que a gente não compreende, fazem leis que nós não sabemos interpretar, só eles é que sabem, e aí eles interpretam de um jeito, depois mudam a interpretação e a culpa é nossa, porque a gente se lembra da interpretação antiga, tá? O sujeito invade um sistema com atividade ilegal, pega informações que ele não podia ter acesso, essas informações são usadas de uma forma que nenhum de nós acharia razoável. Então, eu acho que é essa reflexão, eu acho que essa é... Vai lá. Eu concordo com o ponto, mas a questão é, a esquerda sempre foi isso. E houve todo o movimento pelo impeachment da Dilma, por tudo que veio depois, para tentar superar e melhorar o país. E aí, esse nível de qualidade de gente que ficou influente trouxe de volta ao governo o PT. E aí tem gente que fica tentando apontar para quem não tinha poder algum para dizer que a culpa da volta do PT, da reabilitação política do Lula, é de sei lá de quem, é do cara da Faria Lima,
Não, a culpa é justamente dessa montagem de equipe que tem no círculo do poder alguém que é capaz de contratar o hacker da operação que fez a Lava Jato acabar. Então, esse é meu ponto. É preciso haver uma depuração também porque os movimentos de rua que vêm no processo de 2013, depois se consolidam no processo do impeachment, vem justamente da sociedade para o sistema político. E havia em figuras como, por exemplo, a própria Carla Zambelli, que tem essa origem política, uma promessa de oxigenar o sistema político brasileiro. E no fim das contas, o que fazem? Sentaram no colo de Valdemar Costa Neto, político que já foi condenado por ser sócio do antigo esquema do mensalão. Ou seja, em que momento essas pessoas perderam a cabeça? Iam fazer uma reoxigenação do sistema e acabam sentando no colo de um sócio do sistema que juravam combater? Vai lá, Zé. Mano, hoje eu conversei com o senador e ele lamentando exatamente essa situação, assim, da Lava Jato ter sido desmobilizada. E ele dizia o seguinte, que nem tudo está perdido porque a esquerda vai repetir. E a frase dele é a seguinte: o bom do crime organizado é que ele sempre dá a segunda chance. Eu disse, senador, que segunda chance é esse? Vai repetir, porque está no DNA. Então é a mesma história de que crimes assim é só mostrar que a esquerda vai repetir e vai ser condenada de novo. Então, assim, haverá uma Lava Jato 2, segundo cálculos e demonstrações importantes daqui de Brasília. Senadores já estão apontando a possibilidade de uma Lava Jato 2 e com a experiência da antiga para evitar erros passados. Então, assim, é fácil mostrar à esquerda. Agora, que há fragilidade demais em expor um presidente da República no encontro desses, eu não tenho a menor dúvida, eu estou acostumado a lidar com o poder. Não se chega a um presidente da República com tamanha facilidade, né? Agora essa história de Lava Jato 2 que já tem um histórico de crimes, já tem um histórico de irregularidades e um histórico até, eu diria, com certo grau de vamos dizer, de psicopatia, porque o Delgatti é desses insistentes no crime. Agora, essa história de Lava Jato 2 é preocupante, eu não tinha ouvido essa ainda, Zé. Mas se for, ela é preocupante primeiro por quê? Lava Jato 2 vai ser igual ao PAC 2, PAC 1, PAC 2? Né? Começa e não termina? Ou o que é pior, começa com a expertise do que não pode se errar, como se errou na Lava Jato, que nós temos notícia, mas sim, com um corpo jurídico, né, em Brasília, que vai continuar a fazer o que nós estamos vendo aqui. Você usa camiseta vermelha, habeas corpus. Não tem camiseta vermelha, Lava Jato. Eu não sei qual das duas alternativas é mais preocupante. Pavinato, a Lava Jato foi um evento dos mais importantes do mundo jurídico nas últimas décadas. O Pedro Simon, senador do Rio Grande do Sul, tentou aqui de várias maneiras criar uma CPI do corruptor, CPI das empreiteiras, nunca conseguiu. A Lava Jato colocou no banco dos réus e na cadeia empreiteiros importantes, a mão que compra. É claro que aqui em Brasília tem sim um balcão de negócios e pessoas que usam a política para roubar, mas não fosse o comprador, não fosse o empresário bandido que falseia o mercado, não existiriam esses corruptos de plantão aqui na Esplanada e no Congresso Nacional. E a Lava Jato colocou na cadeia nomes importantíssimos do empresariado. A Lava Jato será avaliada no futuro como um grande acontecimento do mundo jurídico brasileiro. Sim, a Lava Jato teve pontos positivos, mostrou, escancarou as entranhas sujas da política nacional e ela terá um lugar na história jurídica nacional. E se vier a Lava Jato, que venha a Lava Jato 2, sim, para mostrar mais e não cometer os erros antigos que alguns juristas dizem que a Lava Jato cometeu, outros dizem que não cometeu. Veja bem, o Sérgio Moro, num determinado momento, mandou todo o processo de lá para o Supremo. O Supremo devolveu para ele. E mais do que isso, foi o Supremo que mandou o processo do Cunha para o Sérgio Moro.
do Eduardo Cunha. Pois é, debate bom. O Mota quer falar alguma coisa, né, Mota? Acho que esse fio que o Mano levantou é muito bom, e eu vou dizer aqui que eu tenho que discordar dele. Eu não acho que muita gente ter entrado no PL, né, muitos deputados, muitos políticos de direita, eu não acho que isso significa necessariamente sentar no colo de ninguém. Mano, você conhece a cena partidária brasileira, você sabe como esse jogo funciona, né? Se você quer entrar para a política, você tem que ser filiado a um partido. Depois, se você quer ser candidato, você precisa ter a permissão do partido para ser candidato. Depois, sentar no colo do presidente, exato. Não tem outra alternativa no Brasil. Isso é fato. A gente está vendo isso no Republicanos, inclusive, né? Isso é fato. A minha crítica não vai para a liderança intermediária que decide se filiar ao PL. Vai para o grande líder que decidiu se filiar ao PL. Aquele que era presidente da República tinha todas as opções na mesa, porque tinha um capital político gigantesco, inclusive poderia criar um próprio partido, e decidiu ele virar funcionário de luxo do Valdemar. E aí arrastou uma multidão. Poderia um pouco complicado. Não é tão fácil criar um partido. Mano, eu queria te perguntar isso. Se você fosse ele, para qual partido então você teria ido? Na condição de presidente da República, ele tinha poder e capital político suficiente para criar um partido. Mas ele próprio. Inclusive, ele tentou. Né? Era o partido 38. Era o partido 38. Mas aí o ponto é: qual é o grau de competência política de um líder que não consegue nem criar o próprio partido, tendo a presidência da República e todo o poder que a presidência da República significa na sua mão? Então, parte da depuração... Eu acho que isso seria malversação. Isso seria improbidade. Eu vou ele usar a estrutura para criar um partido. Não, mas a expectativa de poder, você não precisa usar a estrutura literalmente. A expectativa de poder que existe em torno do presidente da República é capaz de mobilizar o mundo. Então você não ser capaz de usar... Eu chamo o partido... Eu acho que ele eu acho que o Zé quer fazer um complemento, né, Zé? Eu chamo o partido político de lojinha. É um objeto feito para faturar. E ele é de uma família. E essa família detém esse partido ali com todos os poderes. Para se ter uma ideia do poder de um partido político, se ele não permitir uma candidatura, o candidato, mesmo que seja um favorito, não será candidato, porque não há tempo hábil para mudar de partido, porque existe aquele intervalo de 1 ano para filiação partidária. Nesse caso aí da tentativa do presidente, eu vou te falar o bastidor. Ele tentou criar o partido estava se desenvolvendo e ele descobriu que mesmo na abertura perdeu o controle do partido. Tomaram o controle. Ele falou, não, se não for para eu ter o controle do partido, não adianta. E ele desistiu, senão ele teria criado o partido. E seria mais uma lojinha nas mãos de uma família.